Quando eu comecei a assistir Vinland Saga, eu já tinha uma pequena noção do que se tratava a obra, mas ainda não sabia que ela já era uma obra super famosa e nem sequer sabia que ela era do gênero seinen. Não que isso importasse na real, porém, por coincidência ou não, nessa mesma época, era a época que eu estava em fase de maturidade, então eu estava deixando um pouco obras shonens que focavam mais em ação de lado para focar nas obras que falavam mais sobre a vida e sobre coisas mais introspectivas, dramas de pessoas e assuntos mais complexos, coisas que me faziam refletir e pensar se estou vivendo minha vida do modo certo ou se estou apenas persistindo no erro, ou se em uma guerra há um lado que realmente é um herói e um vilão, ou se em uma guerra nenhum dos lados são heróis, ambos são vilões. Esse tipo de coisa realmente me cativa em Vinland Saga. Eu tive muito desses insights. Essa é uma obra que me fez refletir e apreciar muitas coisas que eu não ligava antes, que eu não percebia antes. Eu não tenho inimigos. Thorfinn, Vinland Saga. Histórias de redenção talvez seja uma das narrativas mais legais e satisfatórias de se ver. Nós sempre ficamos empolgados ou emocionados quando aquele personagem, pessoa ou aquele vilão dá a vida para salvar todos no final, ou aquele personagem que era um idiota no começo da obra e se torna um aliado ao decorrer do tempo para proteger o mundo e às vezes o universo. Temos alguns casos aí na cultura pop de personagens que fizeram isso. Temos o Vegeta, o Loki, o Aizen, entre muitos outros personagens. Eu pelo menos sempre fico muito impactado quando isso acontece, pois conforme vamos amadurecendo, começamos a traçar paralelos entre esses personagens que erraram tanto e fizeram muitas coisas ruins ao longo da vida e tentam se redimir dessas coisas ruins. Isso nos traz um espelho da nossa própria alma, como se nós nos víssemos nos erros desses personagens. E um desses personagens e obras que me fez refletir sobre minha própria vida foi o Thorfinn de Vinland Saga. Provavelmente você já deve ter ouvido falar ou lido essa frase por aí em algum lugar. Você não tem inimigos. Eu não tenho inimigos. E o que exatamente essa frase significa? Vamos discutir mais à frente desse vídeo. Thorfinn era um jovem de 6 anos de idade no começo da obra, e ele morava em uma vila viking na Islândia, junto com seu pai, sua mãe e sua irmã. Thorfinn e seus amigos treinavam com espadas de madeira e almejavam algum dia se tornarem verdadeiros vikings que participam das guerras. E o Thorfinn, mais que todos, era obcecado demais na ideia de se tornar um guerreiro habilidoso, e ele levava isso tão a sério que, embora fosse um garoto de coração puro, quando se tratava de qualquer coisa relacionada a lutar e guerrear, mesmo de brincadeira, ele ficava mais violento. E muito disso era pela admiração que ele tinha pelo seu pai e líder daquela vida, conhecido como Thors, o Troll. E Thors era um guerreiro conhecido por ser muito habilidoso e louvado. Ele era aclamado mesmo dentre dos guerreiros de elite chamados Jones Vikings. Ele era conhecido por ser o melhor entre os melhores. E todo esse louvor em cima do seu pai, Thors, fez o Thorfinn, de certa forma, a se cobrar e se provar a ser um guerreiro. Só que diferente do que o Thorfinn pensava, Thors, o pai de Thorfinn, que antigamente era um assassino no campo de batalha, agora ele se tornou algo diferente, alguém que já não gosta de tirar vidas e nem gosta da guerra. Esse novo Thors é alguém que agora quer viver uma vida pacífica e não quer nem mesmo tirar a vida dos inimigos. Ao invés disso, o que ele deseja é que todas as pessoas possam viver suas próprias vidas em paz e felizes. Porém, o passado veio atrás de Thors. Floki, um antigo companheiro de batalha de Thors, voltou para recrutá-lo mais uma vez para lutar. Mas na real, o que acontece é que tudo isso não passava de uma armadilha para matar Thors. E para isso ele contratou um bando de assassinos liderado por Askeladd, que
que é um estrategista, um assassino, um mestre ardiloso. Então, infelizmente, Thor foi pego no campo de batalha. Porém, ele poderia lidar facilmente com todos os guerreiros ali, inclusive Askeladd, que era o líder deles. Porém, havia um problema. Em seu barco estava seu filho, Thorfinn, e outros jovens que mal sabiam lutar. E para piorar a situação, Thorfinn foi capturado. Então, Thor decide dar sua própria vida para salvar outras vidas. Um acordo que ele fez com Askeladd. Sua vida pela vida dos jovens. E assim Askeladd concorda. Então Thor é perfurado por muitas flechas. E Thorfinn vê tudo aquilo. Então naquele momento, Thorfinn deixou de ser uma criança, pois seu pai praticamente morreu por sua culpa. Naquele momento, Thorfinn, que era um garoto inocente e amável, se tornou por dentro uma fera cheia de ódio, remorso e mágoa, que dali para frente dedicaria toda a sua vida para matar Askeladd. Então Thorfinn se esconde no barco de Askeladd e segue seu bando. E a partir de agora, Thorfinn seguiria o caminho da escuridão, o caminho unicamente do ódio, tudo para matar Askeladd, independente do que tivesse que fazer. Só que Thorfinn não apunhalaria Askeladd enquanto ele dormia, pois Thorfinn se considerava um guerreiro, isso não é algo que um guerreiro faria. Então ele lutou ao lado de Askeladd até ganhar méritos para Askeladd aceitar seu desafio. E isso fez com que Thorfinn passasse por batalhas, adversidades e fizesse muitas atrocidades. E uma dessas atrocidades que Thorfinn fez foi quando uma mulher muito gentil acolheu Thorfinn e deu comida para ele, e essa mulher até mesmo ofereceu a própria casa dela para Thorfinn dormir. E no final de tudo, Thorfinn, que já estava perdido na escuridão, traiu essa mulher e ainda saqueou e queimou a vida dela. Thorfinn foi tão ao fundo na sua vingança que se perdeu no ódio e estava perdendo sua humanidade pouco a pouco. Um tempo depois, Thorfinn finalmente conseguiu lutar contra Askeladd. Aquele era o momento que ele esteve esperando por toda a sua vida. Um momento onde tudo faria sentido. Aquele era o momento que todas as atrocidades, toda a contradição que ele fez durante toda a sua vida faria sentido. Então a luta começa. E Thorfinn, embora seja um guerreiro muito habilidoso, quando se trata do seu pai, parece apenas uma besta cheia de ódio. E por isso, Askeladd derrota Thorfinn facilmente. Então Thorfinn para refletir na sua vida por um breve momento, no que ele estava se tornando, um jovem amargo, sem um lugar para chamar de casa, sem ter quem o ajude, sem saber o que fazer dali para frente. Então nesse momento, de certa forma, Thorfinn se encontrou no vazio. Ele já não sabia quem ele era e o que ele poderia fazer da sua vida. Mas por circunstâncias do destino, o objetivo de Thorfinn, que era matar Askeladd e vingar seu pai, não aconteceria, pois por tretas políticas, a terra natal de Askeladd seria atacada. Então Askeladd decide fazer uma loucura, perdendo sua própria vida para no final salvar o lugar onde ele nasceu. E Thorfinn, vendo tudo aquilo, ficou sem chão. E nesse momento, tudo pelo que Thorfinn lutou, tudo que ele passou já não tinha mais sentido. Todo o treinamento, todas as dificuldades, toda a matança, todas as traições não serviram de nada. Ele se tornou vazio, ele se tornou uma casca. Anos se passam, então vemos Thorfinn agora mais adulto. E a expressão que está no rosto dele é uma expressão de alguém que não está vivendo, está apenas existindo. Nesse momento da vida, Thorfinn já não ligava se morria, se vivia, se comia ou não. Nesse momento ele era um escravo, literalmente, e um escravo do destino, metaforicamente. Porém, nesse lugar onde ele estava, após se encontrar em uma briga, onde ele perde parte da orelha, ele diz que não liga para sua própria vida. Se ele morresse ali, estava tudo bem para ele. E quando o inimigo ataca Thorfinn, o corpo de Thorfinn se move. Então ele se pergunta se ainda tem algum motivo para lutar, algum motivo para viver. Nesse lugar, Thorfinn conhece Einar. Einar, quando jovem, teve sua vila saqueada por vikings e seus familiares mortos na frente dele também. E depois ele foi pego como escravo. E ao longo do tempo, Einar, que odiava Thorfinn, começou
começou a perdoá-lo. Thorfinn, que não tinha um motivo para viver, começou a enxergar uma luz, uma motivação, algo pelo que ele podia lutar. Como Thorfinn era um escravo nesse lugar, ele tinha que fazer certas contribuições por anos para ser liberto. E quando isso estava chegando ao fim, ele finalmente ia ser liberto, a vila onde Thorfinn estava foi atacada. E nesse momento, Thorfinn, que jurou nunca mais lutar, ou derramar sangue, ou tirar uma vida, ficou numa encruzilhada. Ele lutaria para defender a vila e seus amigos, que eram seu motivo de viver até aquele momento, ou não. O rumo que ele tomasse naquele momento poderia salvar ou deixar vidas se perderem. Então Thorfinn decide falar com o rei que estava comandando esses vikings, e já era conhecido dele. Mas como fazer isso, já que Thorfinn disse que nunca mais ia tirar uma vida e nem lutar, e se ele não lutasse, ele não conseguiria falar com esse rei. Então ele fez o seguinte desafio: se ele aguentasse 100 socos do viking mais forte ali, o viking o deixaria falar com o rei. E assim foi feito. Thorfinn aguentou os 100 socos, então ele ganhou a chance de falar com o rei. E tudo que Thorfinn propôs ali foi que o rei deixasse aquela fazenda e seus moradores. E nesse momento Thorfinn estava muito arrependido por ter tirado várias vidas e passado por muitas coisas ao longo da vida, e percebeu o quão importante a vida era, e que nós não temos inimigos, nós criamos inimigos nas nossas próprias mentes. E daí tem a frase: eu não tenho inimigos, você não tem inimigos. Por tudo que Thorfinn passou, todas as lutas, todas as perdas, todo o trauma, todo o ódio, no fim da vida, ele percebeu que o importante é estar com os amigos e os familiares dele, e que em vez de tirar vidas, o importante é realmente protegê-las. E me diga aí o que você achou desse vídeo, se inscreva aí se curtiu, tentando fazer o canal crescer. Tamo junto e obrigado, valeu!